Bom dia, Ramadi! Eu sou Márcio Redcock do seu canal Sniper Seal. Bom, galera, seguindo um cronograma, eu vou abordar nesse vídeo tipos de jogos, né? A diferença entre um jogo tipo Polícia e Ladrão e um jogo New Sim. Eu botei um tema que eu chamo de Psicologia do Combate, que é a figura do jogo Kamikaze, um jogo de uma equipe SEAL, tentando ser o mais próximo desse combate real, né, do real action. Tenho conhecimento do equipamento, que eu também vou abordar, sobre o papel de cada equipamento, alguns filmes interessantes para serem vistos relacionados ao tipo de equipamento, especialidade do operador, como é que ele vai jogar, se ele vai ser assalto, DMR, as diferenças. Falo também sobre técnicas de progressão bem simples, uma abordagem bem simples, e falo técnicas de tocaia, que é você se abrigar, ver e não ser visto. Isso é muito interessante para um sniper, né? Bom, estratégia do grego antigo, estratégia, tem um significado, na verdade. Bom, brincadeira, galera. A gente vai entrar agora, na verdade, no primeiro tópico que eu denominei como psicologia do combate. Como é que seria, na verdade, um jogo de kamikaze e um jogo SEAL? A diferença, na verdade, de um jogo de real action. O operador, na verdade, quando ele inicia um combate, a gente vai identificar, eu fiz um gráfico aí de fácil visualização, que tem uma explosão de adrenalina quando ele começa o combate. Já é reconhecido pela psicologia, pela área médica, que é uma mudança dos sentidos da visão, se tornar uma visão não tão ampla. Você perder a sua visão periférica por causa da adrenalina. Você começa a focar naquilo que está na sua frente e de fato alguns policiais que já relataram um combate real, falaram realmente que você acaba perdendo essa visão periférica. Desse momento, a gente entra no reflexo e resposta. Na verdade, ele tem aquela informação visual do seu inimigo e tem um estímulo. E aí esse estímulo vai ser do que realmente ele treina. Na verdade, o treino, ele te dá o reflexo instintivo naquele momento de explosão de adrenalina. E aí você, dependendo do treinamento, você vai ter o ataque bem sucedido ou os acidentes de tiro. Que é quando você, às vezes, no CQB, você acerta um tiro muito próximo. O kamikaze, nesse momento, ele não está preocupado com esse reflexo e resposta, porque o objetivo dele é correr e sair dando tiro. O SEAL, que eu digo aqui, é uma equipe mais técnica, mais dentro do real action. Ele tende a analisar o alvo e atirar. Ele não sai correndo atirando de qualquer forma. É onde está a diferença do jogo que se pretende um jogo de airsoft, que seria essa simulação mais real, mais técnica, dentro de uma possibilidade de combate. A gente vai agora abordar um próximo assunto que também faz parte do treinamento, o conhecimento. E aí, para os iniciantes, eu tenho uma demonstração de um equipamento aqui, seria uma M4, e aí é interessante um flash hider, você saber que a ponta ela tem que ser laranja, massa e alça de mira, que você substitui por uma red dot. Vocês vão ver que aquele que joga de DMR, esse combate mais próximo, a mira atrapalha bastante. Temos a coronha, que em alguns jogos define o tipo de operador, se ele vai ser DMR ou se ele vai ser assalto. Também com FPS. Aí tem o front grip. Existem várias técnicas para ser utilizada de forma diferente da convencional, que era aquele apoio com plantar da mão no handguard, que agora esses front grips vêm para auxiliar na pegada, na postura do braço. Um front grip angular de 45 graus, ele não causa tanto estresse muscular como o front grip de 90 graus, mas vamos entender que antigamente era utilizado apenas segurar no handguard. Temos o hand grip, que é a pegada mesmo, e da M4, M16
muitos operadores reclamam que ele tem uma elevação para separar o dedo que incomoda demais. E a gente vai entrar agora nas armas secundárias. São pistolas ou até em alguns casos são utilizadas essas armas pump, né, 12, que chamam, de calibre 12, fica mais fácil no entendimento. E percebam que todas as secundárias como as primárias, as armas têm que ter a ponta laranja. E dentro do universo das armas secundárias tem vários modelos de pistolas chamadas de AEP e GBB. Tem toda uma diferenciação. Uma utiliza gás, outra funciona na forma por mola. A gente entra agora no patamar das armas primárias de assalto, que elas realmente elas definem o tipo de jogo. As armas de assalto, elas costumam ter um FPS até 400, com um BB 0.20 gramas, e elas são para lugares mais confinados, para um combate mais próximo. Podemos ver aqui uma G36, uma MP5, uma M4, e é justamente porque os assaltos eles têm essa característica de progressão, de invasão de locais fechados, que são chamados de CQB. A gente entra em outro momento agora, que são as DMR, a Designated Martial Rifle, que como o texto é bem explicativo, são armas que são um pouco mais fortes que as de assalto, na sua questão de FPS. Ela tem um tiro um pouco mais longo que as de assalto, e elas servem de apoio para esse batalhão, da equipe, do batalhão, nessa progressão, diferente do sniper. Entendam que o DMR ele tem uma arma mais longa, e para esse combate de CQB é muito ruim. Um filme muito interessante que demonstra a atuação é o filme Grande Herói, que está nessa foto aí, que fala sobre uma equipe dos SEALs na Operação Asas Vermelhas. Tem Mike Murphy e outros militares, na verdade, da equipe SEAL. É um bom filme para você identificar os tipos de operadores. Por exemplo, o Mike Murphy e o Dizzy, eles atuam como assalto, em que o Marcos Luttrell e o outro personagem, que é o Axelson, eles atuam como DMR, porque suas armas são mais longas e os tiros não são tiros sequenciais, são tiros mais específicos, né, para bater o inimigo. Bom, a gente vai entrar agora no armas de suporte. E as armas de suporte são poucas utilizadas, são armas mais pesadas, mas que no jogo possibilita o atirador e manter o inimigo confinado em uma determinada área. E elas utilizam tiro no sistema full. E aí um filme interessante, uma série na verdade, chama-se Over There, que é sobre a guerra do Iraque. Um seriado fantástico, em que tem um soldado nesse série que ele é muito importante, embora o personagem dele tenha um comportamento muito desregrado dentro da equipe. Ele é fundamental na hora do combate para manter a supressão da progressão do inimigo. Eu recomendo, é um filme interessante. E aí eu falo por que eu estou falando desses filmes, porque é muito interessante a gente ter informação visual. O operador de airsoft é importante ele ter essa informação visual de uma postura de combate, como segurar a arma, fazer o teste com a sua arma, se lhe convém esse tipo de posição, se para ele gosta desse trabalho de assalto, se ele gosta de DMR. E aí por isso que eu entrei na questão do falar técnicas de progressão. Segundo essa observação, essa imagem que eu estou colocando, eu vou ler aqui para a gente esmiuçar bem essa técnica. Toda progressão em patrulha deve ser feita com um mínimo de visibilidade, uma fila única. Enxergar é mais difícil realmente do que enxergar um bando. Vocês vão perceber até nas técnicas de progressão de alguns filmes na internet do BOP, até mesmo do SEAL, da SWAT, eles tendem a diminuir a silhueta, tanto na hora do combate, que é abaixando o seu cotovelo. O operador de combate ele não atira com o cotovelo levantado, mas sim junto ao corpo, para reduzir sua silhueta no combate, como a equipe também ela é reduzida no combate. Toda a progressão ela é feita em pontos, né? Na verdade o que chamam de fatiar,
como se fosse fatiando uma pizza, e o desenho é bem específico, você tende a enxergar o ombro do inimigo primeiro, que se utiliza sempre é chegar numa coluna, por exemplo, nessa esquina, é ajoelhar, porque você ganha a ponta da rua, do beco, da entrada, para que o outro operador venha por cima de você e te dê um suporte, para que você consiga progredir para o segundo ponto e ele fique naquela posição. Bom, vamos entrar agora no que se destina esse canal, que é o canal Sniper CEO, que é a técnica de tocaia. A técnica de tocaia, ela, por incrível que pareça, aparece no manual dos escoteiros de Baden-Powell, que foi um general muito importante, um general inglês que criou o movimento escoteiro, mas ele criou de uma observação de jovens atuando em uma área de conflito. Ele fez alguns manuais para os militares e acabou as crianças utilizando esses manuais em seus grupinhos de amigos, e aí que nasceu, na verdade, o movimento escoteiro. E ele, nessas brincadeiras, ele chamava a técnica de tocaia, as técnicas de diminuição da silhueta corporal na mata ou era urbana para se enganar. A gente vê ali uma espécie de um caçador, um aborígene australiano. Baden-Powell visitou muitas tribos, e um deles se vestia com a pele de avestruz para caçar com seu bumerangue. E aí é muito interessante que o sniper tem que dominar essas técnicas. Tanto que a gente vai entrar numa questão crucial quando a gente fala desse livro de sniper. E aí, quando a gente fala em tocaia, a gente tem que entender que a nossa visão, ela tende a focar na altura dos nossos olhos. Então é muito mais fácil você fugir dessa percepção primária, ficar agachado. Então a gente tem nesse quadrado, seria prudente, seria uma técnica mais qualificada, você não olhar por cima de um objeto, e sim pela lateral. Aqui uma proteção atrás de um poste, de uma árvore, percebe-se que eu tentei desenhar um personagem agachado, porque em pé estaria na linha de visão. Tanto que o próprio livro dos combatentes norte-americanos, ele vem desenhando o tamanho de um personagem quando ele agacha. Interessante também, quando a gente fala sobre essa questão de redução de silhueta, uma coisa que eu vejo muito operadores que jogam como sniper é botar o cano na janela, e isso é um erro, porque o sniper, na verdade, ele atira pela fresta, mas ele não demonstra o seu equipamento. Isso é um sniper real. Aqui é uma imagem tirada do livro de treinamento dos snipers norte-americanos. Os caçadores brasileiros, que são chamados, eles também utilizam essa técnica de tiro abrigado, e em momento nenhum você consegue identificar de onde viu o tiro. Por isso que o termo correto é ver sem ser visto. Aqui a gente vai ver uma imagem que eu achei fantástica. O tiro de um sniper é dentro de um cômodo. Ele não põe a sua arma em apoio na janela. E aí a gente agora, eu vou entrar também na questão dos filmes. As técnicas de assalto, agora mais voltada para os operadores de assalto, existem alguns filmes que são fantásticos. Por exemplo, temos o filme Ato de Coragem, que é uma equipe SEAL, fantástico. A progressão também fala sobre uma abordagem técnica dos snipers nas operações. Falcão Negro em Perigo, O Grande Herói, é um filme fantástico, que é esse da Operação Asas Vermelhas. Forças Especiais ou Special Force, que é um filme, parece que francês, inglês, de uma equipe de forças especiais, mas que tem uma proposta legal. As técnicas são legais. A Hora Mais Escura, que na verdade são dois filmes, A Hora Mais Escura e O Homem Mais Procurado do Mundo, que fala sobre a procura do Bin Laden, que também tem partes técnicas de assalto. Lágrimas do Sol, que é um filme antigo, mas muito interessante, e 13 Horas, que são Os Soldados Secretos de Bengala, um filme mais recente, muito bom também, para ter essa informação visual de pegada de arma, de progressão. São filmes que eu recomendo, que eu acho significativo. Bom, meus irmãos, essa é a proposta do nosso canal, e vamos botando vídeos falando de cada parte mais detalhado. Isso é um pequeno trabalho para os operadores de airsoft. Então, sempre combatendo bom combate, e nos vemos em algum jogo. Forte abraço a todos.